Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Job Guimarães aqui, para aqueles que ainda não me conhecem, e neste vídeo eu vou fazer um comentário, vou apresentar as minhas impressões sobre o tema da redação do Enem 2021, conforme título que você está vendo em algum lugar aqui nesse vídeo. Não sei se você está me assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube, mas enfim. Então eu vou apresentar as minhas impressões, eu vou falar especificamente o que eu acho, o que eu espero para meus alunos, e claro também que eu vou fazer uma abordagem pensando em termos de país, de Brasil, o que eu acho que vai acontecer nacionalmente com relação a essa frase temática, que não é uma frase temática curta, embora o tema não seja de difícil compreensão pela leitura dos textos motivadores, mas não é uma frase temática curta, e quanto maior a extensão, quanto maior a frase temática, mais possibilidade de tangenciamento. Vou mostrar quais são as palavras que eu acho que possam oferecer algum risco ali, para o chamado tangenciamento do tema da redação do Enem, e aí no final eu vou aparecer em tela. Ou seja, significa dizer que agora você será projetado para a tela do meu computador, e para facilitar a minha edição, durante a análise que eu vou fazer do tema, você vai ficar apenas com a projeção em tela, até porque eu tenho recurso de poder destacar algum ponto, e no final eu apareço aqui para fazer as considerações finais. Tudo certo? Então prepare-se aí, Se você quiser, você pode usar o ambiente de comentários aí ao final do vídeo para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, você pode me mandar uma mensagem lá pelo Instagram, tá? @Joab Guimarães, você vai me encontrar facilmente. Se você ainda não me conhece, não conhece meu trabalho e também não faz parte do meu grupo de alunos, vou ficar muito feliz em receber vocês para a gente dialogar sobre redação do Enem. Tudo certo? Então, tome nota, fique à vontade para perguntar aí no campo de comentários quaisquer temáticas aí sobre redação do Enem, que possam inclusive extrapolar o conteúdo desse vídeo, beleza? Então, daqui a pouco aparece dela para a gente finalizar o nosso vídeo de análise do tema da redação do Enem 2021. Muito bem, a partir de agora, então, vamos analisar, tá, o nosso tema de redação do Enem 2021. E aí eu já aproveito aqui para apresentar para você as minhas redes sociais, Se você estiver no YouTube, tá aqui tudo certo, é Joab Guimarães Prof. Mas se você não estiver me vendo por um outro canal, de repente, tá aqui o meu YouTube. Instagram aqui, Joab Guimarães, e também a minha página no Facebook. E o meu site, mas o meu site basicamente eu tenho ali a oferta de alguns produtos, são cursos online, a minha plataforma de correção, tá? Curso de gramática, curso de repertório sociocultural, curso de redação para o Enem. Você vai encontrar esses produtos aqui no meu site, joabguimarães.com.br. Legal? Vamos lá então ao que nos interessa. Eis aqui a frase temática, Na verdade está no próximo slide. Esse aqui é só um slide para lembrar que nós vamos fazer uma análise da frase temática da redação do Enem 2021. Pronto, de fato essa aqui é a nossa frase temática. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Gente, o que acontece? Ao longo do ano, eu faço questão de testar com meus alunos, de trabalhar com meus alunos, algumas frases temáticas longas, para que não haja ali a possibilidade, risco de tangenciamento temático. E basicamente eu trabalho às vezes com frase temática, eu chamo de frase temática de 2 núcleos, entende? Então assim, o aluno tem que ter a preocupação com as duas coisas. Por quê? Porque a própria frase temática já está trabalhando ali com causa e efeito, normalmente ela trabalha com essa relação de causa e efeito, e aí você já, no seu planejamento, você tem que considerar isso, tá? Então, veja bem, vamos pegar aqui, vou citar rapidamente o Enem 2018. No Enem 2018, a frase temática era assim: a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ou seja, o controle de dados na internet é a causa e o efeito disso, o resultado disso, é a manipulação do comportamento dos internautas. Percebe? Então, você tem 2 núcleos para jogar. E quando você tem esse tipo de redação, você tem um risco de tangenciar, porque você pode esquecer um núcleo desse. Outra coisa é que você pode também acontecer de você perder pontos na competência 3, não exatamente pelo tangenciamento, mas porque você deixou de explorar, pelo menos no nível de profundidade que se esperava, algum desses núcleos, entende a lógica? Então aqui nós estamos diante de uma frase temática que possui esses núcleos diferentes. Você precisa cuidar disso, tá bom? Então nós temos aqui, olha, a ideia de registro civil, tá? O registro civil como garantia de acesso à cidadania no Brasil, tá? Você tem que falar do registro civil, mas não pode falar de qualquer jeito do registro civil, tá? Tem que dizer que ele é o instrumento, ele é a garantia, para usar a palavra do tema, de acesso à cidadania no Brasil. Ok? Esse é o primeiro ponto. Além disso, que já não seria um tema curto, porque você tem que colocar aqui, ó, o registro civil, você vai ter que colocá-lo como garantia de acesso à cidadania. Já não seria um tema curto se fosse daqui. Além disso, nós ainda temos a palavra invisibilidade, que a leitura dos textos motivadores, vai mostrar de que maneira ocorre essa invisibilidade. Evidentemente, não se trata de uma invisibilidade física, de você não ver um objeto, você não ver a pessoa. Se trata de uma invisibilidade, que diz respeito, portanto, a um número elevado de pessoas que, por não ter o registro civil, que é também o registro de nascimento, Se alguém não conhecer por esse nome, vai entender nos textos motivadores que se tratava de registro de nascimento. Portanto,
as pessoas sem esse registro de nascimento são invisíveis do ponto de vista legal, do ponto de vista de acesso aos direitos de todo cidadão. Né? Então, ele, na verdade, ele nem é um cidadão ainda do ponto de vista legal. Né? Segundo a lei, ele nem é um cidadão ainda porque ele não tem o documento da vida inicial. O documento inicial de todos, que é o registro de nascimento, tá bom? Então, eu acredito, né, pela minha experiência de Enem, que nesta palavrinha aqui, invisibilidade, vai residir muitos casos de tangenciamento, porque o candidato, né, inexperiente em relação à prova de Enem, redação de Enem, vai falar do registro civil, vai até falar, né, pode até mencionar que isso é uma garantia, né, para acessar alguns direitos, mesmo que ele não use a palavra cidadania, mas ele pode falar de direitos, e se ele falar de direitos, ele está no campo semântico da cidadania, vai ser considerado sinônimo, portanto, de cidadania, né? E assim, eu não tangenciar por essa parte. Mas aqui, ó, esse candidato pode muito bem esquecer de mencionar ou de trabalhar o fato aqui de que essas pessoas são invisíveis e mostrar, né, de que maneira ocorre essa invisibilidade. Invisibilidade diante da lei, não é reconhecido diante do acesso aos direitos, certo? Então essa é a minha impressão sobre a prova de redação. E lembrando que são provas, portanto, temas com 2 núcleos, que não dá para esquecer, não pode deixar um núcleo desse de fora, senão o prejuízo é grande. Eu sempre digo para meus alunos, a gente tem que cuidar muito com o tangenciamento, porque o resultado imediato, né, a perda imediata do tangenciamento é 480 pontos. Então, de cara, você perde 160 pontos na competência 2, né, vou colocar aqui o 2, você perde também 160 pontos na competência 3 e perde de cara 160 pontos na competência 5. Ou seja, acabou o Enem para aquele candidato que vai tirar no máximo 520 pontos, mas ainda tem a gramática, pode derrubar alguma coisa, ele vai ficar ali entre 480, 440 pontos. Se o prejuízo não for maior, né? Se o prejuízo não for maior, tá? Aí vai depender da correção da gramática e da competência 4 de coesão, ok? Gente, então vamos avançar aqui. Eu coloquei aqui alguns slides que eu disse assim, olha, se eu tivesse produzido esse tema, eu teria encurtado essa frase temática, tá? Porque ainda assim eu conseguiria fazer uma reflexão, né? Promover uma reflexão sobre o problema, mas sem oferecer tanto risco de tangenciamento, sobretudo para aqueles alunos que têm pouca experiência com o Enem. Então vamos lá, eu tiraria a ideia de invisibilidade, colocaria aqui registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Isso se eu quisesse construir uma frase temática com esses 2 pontos aqui, tá? Que não é muito comum no Enem. Se eu quisesse fazer uma frase temática sem os 2 pontos, direta, né? Eu poderia dizer assim, a garantia de acesso à cidadania no Brasil por meio do registro civil. É uma outra maneira de apresentar esse tema, tá bom? Outra forma também seria o seguinte, o registro civil e a garantia de acesso à cidadania no Brasil, também era uma outra maneira de reescrever essa frase temática, acho que ficaria mais simples desse jeito, tá? A terceira maneira aqui, né, apresentar o tema na forma de problema, que às vezes o Enem faz isso, às vezes ele apresenta o tema na forma de problema, poderia muito bem escrever assim, ó, a falta, problematizaria com a palavra falta, a falta de registro civil e o não, aqui, ó, o não acesso à cidadania no Brasil, seria uma outra forma de apresentar esse tema já de maneira mais direta, sem... apresentando o problema de maneira direta, né? Melhor dizendo, ok? Bom, mas aí, gente, voltando aqui atrás, está aqui a palavrinha invisibilidade que o Enem trouxe. E eu espero que todos vocês que estão assistindo esse vídeo e aqueles que no futuro aí cheguem a assistir também, né? Tem a possibilidade de assistir, que não tenham cometido o chamado tangenciamento, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho dos textos motivadores, vamos fazer uma abordagem geral sobre o tema, então tem que falar sobre os textos motivadores que acompanham a proposta de redação. Vamos lá. Toda sexta-feira, o ônibus azul e branco estacionado no pátio da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, centro do Rio, sacoleja com entra e sai de gente a partir das 9 horas. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam o veículo, perguntam, sentam e levantam, perguntam de novo e esperam sem reclamar o tempo que for preciso. Adultos, velhos e crianças estão ali para conseguir o que no Brasil é oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida, certidão de nascimento. Gente, aqui nós já temos um sinônimo lá para registro civil, né? Então, certidão de nascimento, olha aí. Já está falando de certidão de nascimento. Para aqueles candidatos que conhecem o registro civil por esse nome, então está aqui, certidão de nascimento. Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem. Zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe, entre outras, todas são expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma, como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida. Gente, então o que nós estamos aqui diante? Da percepção, né, da autopercepção que se tem
pelo fato de não possuir um registro de nascimento, um registro civil, uma certidão de nascimento, tá? Então, olha só, para quem gosta de trabalhar com efeito, com consequência, já poderia colocar como consequência, trabalhar como consequência, essa percepção do próprio indivíduo, né? Essa percepção de inferioridade, né, do indivíduo que não possui esse documento tão importante para a vida, tá bom? Olha só, então essa percepção de inferioridade por parte da pessoa que sofre do problema é sim já uma consequência que nós temos do fato de não se ter o registro de nascimento. Bom, vamos aqui então agora para o texto 2. A Lei 9.534 de 1997 tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Olha aqui, então você já tem uma informação, é gratuito. Você não vai depois propor que tem que tornar o registro gratuito. Pois já está aqui, é gratuito. Então, vamos lá. Também, isso aqui também quebra muito uma argumentação que é em torno da desigualdade social. Eu não vou, quer dizer, entendendo que o documento é gratuito, eu não vou alegar desigualdade social, porque não é a questão financeira aqui que está em discussão. A retirada, né, ou pelo menos a emissão desse documento, ocorre de maneira gratuita, ok? Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se explica apenas pela dificuldade financeira. Pronto, então não é dificuldade financeira, tá? Em pagar pelo registro, por exemplo. Legal? Nós temos aqui um gráficozinho mostrando as regiões, né, com maior número de pessoas sem esse documento, sem um registro de nascimento. Claro que o Sudeste tem um número maior e isso se justifica, creio eu, pela também quantidade, né, de pessoas na região Sudeste. Então é uma região muito populosa, evidentemente você tem também mais gente sem esse documento, ok? Vamos avançar? Vamos pegar aqui o texto 3, esse aqui, ó, texto 3, tá? Certidão de nascimento. Então veja bem, o tema, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para você, tá? O tema, vamos botar aqui um pouquinho, trouxe registro civil. Mas veja bem que o texto 2 trouxe a expressão certidão de nascimento, para quem conhece com esse nome, tá? E o texto 3 trouxe a ideia de certidão de nascimento. Aqui é certidão de nascimento, tá? É a mesma expressão, certidão de nascimento, tá? Deixa eu ver se aqui fala alguma coisa. No texto 2, registro de nascimento. Pronto, então você tem uma outra expressão. Então aqui, quer dizer, não é por falta de entender o que é esse registro civil, é o registro de nascimento, é a certidão de nascimento, certo? Vamos avançar aqui então. Limpar aqui essa tela. A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado. Olha, a existência oficial, quer dizer, se dá por esse documento. Sem ele, você não existe. Por isso você está invisível, né? Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis, como carteira de trabalho, carteira de identidade, título de eleitor e o cadastro de pessoa física. Além disso, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. E aí, nós temos um outro texto aqui, o texto 4, né? De maneira mais geral, sobre a questão dos direitos mesmo, onde existem pessoas, onde existem, mas para existir, você tem que ter a sua certidão de nascimento. Onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Então, defensores e defensoras públicos pelo direito à documentação pessoal, certo? Gente, é isso então, né? Análise dos textos motivadores e também a minha observação que eu faço sobre esses textos motivadores. Agora, e sobre o tema especialmente, tá? Agora, se você quiser que eu discuta um pouquinho mais, analisando esses textos motivadores para mostrar como é que o aluno pode extrair daqui uma argumentação e mobilizar um repertório sociocultural também, pensar em qual repertório sociocultural, você comenta aqui no vídeo que eu posso fazer um outro vídeo com essa abordagem. Como é que você pode levantar ideias para construir sua redação a partir dos textos motivadores. Aqui eu já dei até uma prévia, né? Mostrei como é que você pode, inclusive, verificar uma consequência, um efeito já do problema, né? Essa percepção de inferioridade aqui, olha, tá bom? E como é que a gente poderia tentar encontrar outros argumentos a partir dos textos motivadores. Se você estiver interessado nesse conteúdo, me informa aqui no ambiente de comentários que eu posso fazer esse conteúdo, ok? É isso, portanto, pessoal. Então essas são as minhas impressões, né? Foram estas as minhas impressões sobre essa temática. Espero ter contribuído para aqueles que ficam ansiosos, sabendo se foram bem no tema de redação, se fizeram a abordagem completa, quais o tipo de argumentação usaram, se funcionou, se não funcionou, enfim, então espero ter contribuído. Essa é a minha grande intenção, contribuir aí com vocês nesse momento, inclusive acalmar muita gente. E assim, esse vídeo também é uma iniciativa minha já para tentar resolver algumas perguntas que fatalmente seriam feitas a mim, então já me antecipo gravando esse vídeo explicando o que eu acho sobre o tema de redação do Enem. Um forte abraço, bons estudos, peço ainda, se você não for um dos nossos inscritos, se inscreva no canal e nos acompanhe especialmente pelo Instagram. Até mais!